Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Estelita. Bom, como base para a nossa conversa de hoje, a gente separou 2 filmes. O primeiro, ficção americana, o autor Thelonious Monk Ellison fica irritado depois de um de seus trabalhos não foi aceito pelas editoras e sua carreira parece estar estagnada, pois sua obra não é considerada negra o suficiente. Enquanto isso, o livro Will Lives in the Ghetto, de Sinatra Golden, chega à lista de mais vendidos, deixando o autor em crise ainda mais frustrado. Ao perceber o tipo de conteúdo que o público está interessado, Thelonious decide escrever um romance satírico sobre pseudônimos na intenção de expor as hipocrisias do mundo editorial. Já no segundo filme, Frank Adler é um homem solteiro que cria sua jovem sobrinha Mary, uma menina prodígio. Frank planeja oferecer uma vida escolar normal para a jovem de 7 anos, mas os planos são frustrados quando as habilidades de matemática de Mary chamam a atenção da mãe de Frank, Evelyn. Ele possui outros planos para a neta, que podem separar Frank e Mary. E então hoje nós escolhemos um desafio, né? O tema é altas habilidades, nós temos pessoas com altas habilidades aqui participando da conversa, então a nossa missão vai exigir altas habilidades para a gente analisar não um filme, mas 2. Mas são 2 filmes que, como vocês vão perceber, apesar de estilos diferentes, né, de abordagens diferentes, são filmes que tratam dessa pessoa com altas habilidades e superdotação como um ser único, um ser que vai ter infância no filme Gifted e um ser que vai ter uma vida adulta em ficção americana. E para participar e para nos ajudar também a orientar essa conversa, eu convidei uma pessoa muito especial, a Cristine da Silva Schroeder, que ela é pesquisadora e professora de administração de empresas na URGS e autora do livro A Diversidade Invisível, As Pessoas com Altas Habilidades de Superdotação e a Vida Profissional. Um livro que é bastante inédito, não, um livro que é inédito, né? E que traz uma reflexão bastante importante e muito pouco explorada sobre as altas habilidades na vida adulta. Quando a gente pensa em filmes sobre altas habilidades e superdotação, apesar do tema fascinar muitas pessoas, os filmes geralmente são bastante nichados e pouco conhecidos, né? Eles geralmente, né, se eu fosse categorizar eles caem em 2 categorias. De um lado, a gente tem o filme da criança prodígio, como Mentes que Brilham, Lances Inocentes e o próprio Gifted. E do outro lado, a gente tem essas biografias históricas, mais conhecido deles, aliás, é um filme fantástico, super recomendo, Amadeus, mas tem também Radioativa, Shine, a série Gâmbito da Rainha, que fez até bastante sucesso, Uma Mente Brilhante, O Jogo da Imitação, mais recentemente o Chevalier. E então, para começar, para dar esse pontapé inicial, acho que é interessante a gente entender o que é altas habilidades e superdotação. Então, Cristine, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, conversando com a gente. Muito grato da sua participação, de você ter aceito participar e de contribuir para esse debate. Como é que você define altas habilidades e superdotação? E existe diferenças entre o conceito de superdotação e o conceito da criança prodígio? Obrigada, Eduardo e Pedro, pelo convite. Realmente é uma satisfação poder estar aqui falando desse tema que é tão importante para nós, né, para grande parte da comunidade neurodivergente, né, para as famílias, para amigos, para colegas, mas sobretudo para as pessoas neurodivergentes. O que são as pessoas neurodivergentes, para quem não conhece o termo? São pessoas que têm um funcionamento cerebral que é diferente digamos, da maioria das outras pessoas. Isso não quer dizer que é algo prejudicial, não quer dizer também que vai ser sempre algo excepcional, mas é um funcionamento diferente. Então, altas habilidades, superdotação, são
uma dessas neurodivergências. Dependendo da literatura que a gente vai seguir, tanto nacional quanto internacional, a gente vai ter, digamos, mais de 20% das pessoas podem apresentar alguma neurodivergência. E se a gente falar especificamente de autossabilidade, superdotação, que ela pode aparecer concomitante com alguma outra condição, como, por exemplo, o autismo, ou pode aparecer sem outras condições, a gente tem literaturas que vão falar entre 2% a 5% da população, e literaturas que elas vão expandir um pouco mais, até chegando ali a números como 10%, 15%. Por quê? Porque tanto no Brasil, mas principalmente internacionalmente, não existe um conceito que é consensual sobre autossabilidade e superdotação. A definição, falando da superdotação primeiro, né, a definição da superdotação, ela varia segundo o contexto cultural de pesquisas dos países, daquilo que é identificado formalmente como característica. Então, nós temos uma literatura um pouco mais anterior, predominante em alguns países, que ela é muito focada no raciocínio lógico-matemático. Então, quem tem habilidades excepcionais naqueles raciocínios seria considerado uma pessoa superdotada, que teria um quociente de inteligência superior a 130, por exemplo. Enquanto nós temos literaturas que aí elas versam mais sobre a questão de altas habilidades, onde vai ser explicado mais ou menos o seguinte, que a alta habilidade é um desempenho superior em alguma área, que pode ser, inclusive, artística, linguística, enfim. Esse desempenho, ele pode se apresentar em uma única área, extremamente superior, ou em mais de uma área, que aí é o que a gente chamaria de superdotação global, porque ela tem várias altas habilidades envolvidas. E o que acontece? Como é uma condição sobre a qual não se tem uma definição que seja um consenso no mundo inteiro, né? Muitas literaturas se referem a dom, a talento, atribuem algumas características, como, por exemplo, envolvimento com a tarefa, além do desempenho superior, mas não há um consenso nessa literatura. Então, o que acontece? Em razão de não se ter um consenso, a gente tem muitos mitos envolvidos sobre o que é uma pessoa superdotada. Só explicando melhor, o termo no Brasil, que é o termo, inclusive, que o Ministério da Educação utiliza para os seus referenciais, é altas habilidades e superdotação, né? Mas, no fundo, a gente está falando do mesmo fenômeno, tá? Só para ficar mais claro. Então, como há muitos mitos, né, na questão, assim, toda pessoa superdotada, ela é um gênio, ou ela é um prodígio, ou ela apresenta precocidade no desenvolvimento intelectual em alguma área, e não necessariamente é a mesma coisa. Nós temos pessoas, vou falar só superdotadas para simplificar, né? Uhum. Mas tem as altas habilidades junto. Nós temos pessoas superdotadas que elas têm, digamos assim, apresentar uma precocidade, por exemplo, aprender a ler muito cedo, bem antes das outras crianças. Nós temos pessoas que realmente elas têm um desempenho excepcional muito fora da curva em alguma área que o pessoal chama de uma genialidade. A questão do prodígio, assim, é aquela criança que tem um talento, assim, que é muito exacerbado e ele aparece já desde muito cedo. Porém, isto não é uma regra na superdotação. Uhum. Nós podemos, então, ter pessoas superdotadas que são geniais ou têm alguma habilidade prodigiosa, mas nós podemos ter pessoas superdotadas que, sim, têm um desempenho diferenciado em alguma área, mas elas não chegam a ser necessariamente geniais, digamos assim. E isso não é um problema, isso faz parte da diversidade das nossas habilidades, mas a figura estereotipada da pessoa prodigiosa, da pessoa extremamente genial, então se você é uma pessoa superdotada, você é aquela pessoa que vai ganhar o prêmio Nobel, vai ser multimilionária, tudo vai dar certo na tua vida, e nós temos uma série de condições que determinam o que é sucesso, o que é distinção, o que é mérito, e isso não tem a ver apenas com as altas habilidades de superdotação. Então, nos próprios filmes, como o Edu estava comentando antes, a gente tem ou filmes que eles são, na verdade, eles estão tratando de outro assunto e a superdotação fica ali meio que para baixo do tapete ou como um pano de fundo, ou então nós temos, como acontece com o autismo, algumas representações na mídia que elas são muito estereotipadas, como se toda pessoa autista fosse daquele jeito, como se toda pessoa superdotada fosse daquele jeito.
Uhum. É bem interessante. E eu acho que o Gifted, bom, é a minha opinião, né? Mas o Gifted também, ele vai bem longe, ele estica bem essa ideia da precocidade, né? Da criança prodígio que, né, acho que a menina no filme tem 6 anos, 7 né? anos. 6, É, 7 7. anos. E ela tá lendo matemática avançada, né, de pós-doutorado, né? Então, o filme também trabalha com essa ideia da criança prodígio, que está associada a essa precocidade, e a superdotação não necessariamente vai vir acompanhada dessa precocidade. Um dos principais conflitos no Gifted, e que eu acho que ajuda também a descer para a terra, né, esse debate, para a gente colocar esses indivíduos e essas crianças dentro de um contexto assim, real, é a questão da qual é a melhor educação formal para o meu filho com altas habilidades. Como eu posso estimular talentos sem que a criança deixe de ser criança, sem que a criança possa viver a sua infância da forma mais plena possível. Na sua pesquisa, você chegou a encontrar relatos interessantes em torno da educação formal que foi recebida por esses participantes com altas habilidades? Essas pessoas, esses adultos, sentem que eles tiveram essa escolha? Essa escolha foi dialogada com eles ressentem a escolha que foi feita em relação à educação formal deles? Como é que que surgiu na sua pesquisa que deu origem ao livro? Partindo da reflexão a partir do filme, né, do Gifted, se a gente for olhar o caso da Mary, da menininha, é uma realidade que ela é muito, eu diria que ela é muito diferente da realidade em geral dos próprios superdotados, não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, ela tem um caso de prodigalidade ali extremo. Nem todo superdotado vai ser como a Mary, mas sim, nós temos superdotados como a Mary. Mas existe toda uma conjuntura cultural, econômica, né, de que a realidade a que ela tem acesso é muito diferente da maioria da realidade, por exemplo, dos superdotados brasileiros. E isso nas entrevistas que eu fiz com os superdotados adultos, claro, foram abordados outros temas, mas a educação formal apareceu também. A gente percebeu que no conjunto ali de entrevistados, foram pesquisas de profundidade, né? Foram poucas pessoas, menos de 20 pessoas, mas o que foi relatado pela massiva maioria é que eles não tiveram nem acesso e nem sabiam de nada disso. Então, vou explicar melhor. O que a Mary teve acesso é algo extremamente diferenciado. Claro, tem todo o dilema, assim, ó, de até que ponto ela estava aproveitando a infância dela, era a grande preocupação do tio, né? Mas que ela também podia ter acesso a várias oportunidades de amplificar a expressão do seu talento. Nós não temos essa realidade, e aí eu falo também como uma pessoa superdotada que nasceu no final dos anos 70, eu não tive acesso a essa realidade, embora, diferentemente da maioria dos meus entrevistados, eu tive a identificação de superdotação na infância, né? Até um outro termo que aparece, para a gente se referir para um termo mais curtinho, vocês podem usar pessoas AHSD, a gente não usa muito, mas é um termo que é mais curto para pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, eu não tive isso, eu tive a identificação, inclusive foi um processo um pouco menos formal, porque eu tenho uma tia psicóloga, a minha família relatou coisas, meus pais, ela começou a observar, enfim, não. Aí realmente se fechou ali que tinha superdotação, e de fato existe uma questão da superdotação underachievement, que é aquela assim que a pessoa é superdotada, mas por N razões o desempenho dela não parece sempre como superior. Mas no caso a minha ainda é bastante evidente, e superdotação global, no caso, porque eu tenho um desempenho muito alto em áreas diferentes, mas eu não tive acesso a nada disso. Por exemplo, a minha mãe é professora aposentada do município onde eu nasci e do estado do Rio Grande do Sul, e ela não conseguiu nenhuma escola para mim, porque aos 4 anos eu já sabia ler, eu ainda fiquei 1 ano esperando em casa, e quando eu fui para fazer o primeiro ano, que a gente chamava de primeira série, nenhuma escola quis
enfim, pôde me receber, ela teve que me matricular numa escola particular, e ainda assim foi muito complicado explicar para a direção da escola de por que eu estava entrando com 5 para 6 anos. Eles só aceitaram, de certa forma, porque o ano letivo começava em março, eu tinha 5 anos, e em abril fiz 6. Mas o meu caso é um exemplo. Eu conversei com pessoas que sequer elas tiveram essa desconfiança, que elas se sentiram estranhas, diferentes, sentiam que aprendiam as coisas mais rápido, quando eram mais jovenzinhas ou muito crianças, mas elas cresceram sem ter esse label, esse rótulo, ou essa identificação da superdotação. Então, elas olham para trás e, sim, existe um certo ressentimento, porque eu tive um ano de aceleração, depois não tive mais nada. E eu conheci pessoas que não tiveram nada disso e nem sabiam que isso existia, né? O que a gente ainda tem hoje, então, essas pessoas, na verdade, muitas acabaram descobrindo a superdotação porque elas foram investigar os próprios filhos. Talvez por se falar mais hoje sobre o tema, a gente supostamente ter mais conhecimento sobre o assunto. A gente tem, mesmo na educação pública, o que a gente chama de salas de recursos, mas não quer dizer que essas salas funcionem. Então, toda essa discussão que ainda está acontecendo da educação especial, do acesso, isso é muito antigo e vários problemas não se resolveram. Aparentemente se está falando mais sobre o assunto, ou às vezes a impressão que eu tenho, por estar numa bolha que fala sobre o assunto, mas ainda tem muito desconhecimento, a gente tem relatos dos próprios profissionais, não apenas da saúde, da psicologia, mas da pedagogia, da psicopedagogia, que eles alegam que eles não têm formação, nem em nível de graduação e nem de pós-graduação específica sobre autossustentabilidade e superdotação. Às vezes, eles nem tiveram formação direito sobre outras condições, como déficit de atenção, como autismo. Sobre a autossustentabilidade e superdotação, a gente tem a impressão que quase ninguém fala ainda. Só que o que aconteceu comigo aconteceu há 40 anos atrás. E a gente vê relatos ainda de mães, né, de pessoas superdotadas, com filhos superdotados, porque tem essa questão também, tanto no Gifted quanto no Ficção Americana, isso vai estar bem explícito, né, da questão da condição genética que tem por trás, né. Então, o acesso da maioria das pessoas que eu observei, na realidade brasileira, pelo menos, isso não é tão fácil. Eu, aos 14 anos, eu uso meu caso como exemplo para vocês verem que não é fácil esse acesso. Todas as complementações que eu tive de coisas que eu quis aprender foram porque a minha família se esforçou para me dar uma condição num contraturno, mas era normalmente um curso particular de inglês, né? Tinha curso de música que eu queria fazer na época, minha família não tinha condições. E quando eu tinha 14 anos, eu passei no primeiro vestibular e eu descobri que eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu teria que entrar com uma liminar para conseguir cursar. E, no fim, isso foi impossível na época para minha família, porque era um processo, cara, hoje é um processo que a gente vê mais casos acontecendo, e, inclusive, esses casos vão para a internet. E as pessoas ficam discutindo, mas essa criança, esse adolescente, ele deveria estar na universidade? Sim, não, enfim. Primeiro, quem tem que saber isso, mesmo que não tenha uma certa maturidade para entender, é o próprio adolescente envolvido. O que a gente entende como caminho ideal? Continua sendo uma criança, sim, a gente tem toda uma sincronia de desenvolvimento, inclusive emocional, a gente pode ser adulto intelectualmente, mas emocionalmente é uma criança. Isso depende muito da gente ter, por exemplo, numa universidade, um acesso a um atendimento especializado, a um cuidado a essas questões, e, ao mesmo tempo, a gente não abrir mão da questão social, da acolhida familiar, só que, infelizmente, isso tudo não acontece junto. A gente não tem uma estrutura, pelo menos, e como alguém que está no ensino superior, dando esse exemplo, eu também falo isso, a gente não tem uma estrutura que favoreça isso. Então, as pessoas hoje, elas até conseguem, por via judicial, acesso a uma educação, a uma aceleração de estudos, a um ingresso antecipado, por exemplo, numa universidade, isso você consegue. Lá atrás, no meu tempo, era mais complicado. Porém, não quer dizer que essa inclusão decente, ela vai acontecer. Então, sim, isso apareceu muito nas entrevistas, um olhar até de um ressentimento das pessoas que queriam ter aproveitado oportunidades, e ou essas oportunidades não apareceram para elas não sabiam que existiam, ou então apareciam e elas não tinham condições, sobretudo econômicas, para desfrutarem dessas oportunidades que poderiam alavancar os seus talentos.
Nossa, você está falando, está fazendo assim várias conexões, né? Eu também, né? Bom, eu fui identificado, acho que desde criança eu sabia. Tem uma questão genética, como você disse, também. A minha mãe, por exemplo, ela entrou no vestibular lá na década de 60, com 15 anos de idade, fez vestibular com 15 anos de idade, entrou na universidade logo depois do seu aniversário de 16 anos. Então, é interessante como ainda esse olhar para a educação e essas diferentes escolhas, elas nem são colocadas, porque não existem os recursos econômicos, estruturais para isso acontecer. Só para dar uma contextualização para os nossos ouvintes, a Cristine traz essa reflexão que o censo escolar do INEP, ele identificou em torno de 50 mil alunos na educação básica, se não me engano, né? Cristine, me corrija se eu estiver errado. Acho que era até fundamental ali, era até, digamos, de 4 a 17 anos. Depois não tem sobre ensino superior, não aparece nada. E sim, esses dados eles deram um up, principalmente nos últimos anos, porque os processos de identificação, principalmente alavancados pelo Estado de São Paulo, eles deram aquela disparada. Mas deve ter muito mais, porque a gente tem subnotificação, nem todo mundo tem acesso a um laudo, enfim. Não, e é exatamente isso. É isso que é interessante. A gente está falando de 50 mil, no melhor dos casos, né? Em alguns anos a gente está falando em torno de identificação em torno de 20 mil alunos, em um universo de 50 milhões. Esses são com acesso às salas especiais, à educação especial inclusiva. E existe, inclusive, quem tem a identificação, que aí foi meu caso, mas assim, que não teve acesso a essas salas de recursos a uma educação especial. Foi colocada na turma com todo mundo. Isso a gente tem até hoje também. Comigo foi a mesma coisa. Eu não tive aceleração, eu fui mantido na turma do meu grupo etário. Eu faço aniversário em julho, então eu era o mais velho da turma e o menor. Sempre fui o menor. Sou até hoje. O Pedro, que me conheceu pessoalmente, viu? Eu tenho 1,90 m, né, de altura. Né? E olha que eu também sou pequenininho. Então... o Pedro também é outro gigante. Então, eu também tive esse acompanhamento com as turmas, e para mim, eu não tenho uma experiência ruim com esse passado. Eu tenho uma experiência que, para mim, fez sentido. Eu achei que foi bom e que me ajudou a me desenvolver também nesse aspecto emocional, no aspecto social, né? Outra coisa que eu achei muito interessante é que quando a gente começa a falar de altas habilidades e superdotação, e aí você puxou esse ponto do aspecto genético, né, que aparece também nos dois filmes, essa questão dessa herança genética familiar, que alguns anos atrás, já mais de uma década, eu estudei um outro fenômeno chamado TCKs, né, as Third Cultural Kids, as crianças que cresceram em formato mais de expatriação, né? E essas crianças que crescem em formato de expatriação são crianças que crescem entre diferentes culturas, né? Tem a cultura em casa, a cultura, né, fora de casa, que estão sempre mudando de país, e são filhos e filhas de dirigentes executivos de empresa, né, e executivas de empresa, de diplomatas. Então, são pessoas que já têm essa herança genética familiar da superdotação. E eu me lembro que quando eu li muito sobre esse fenômeno, quando eu li sobre esse fenômeno dos TCKs, essas questões da cronologia e no desenvolvimento, e que esse desenvolvimento às vezes pode ser diferente do ponto de vista cognitivo, intelectual, e do ponto de vista emocional, e do ponto de vista social, né, para entender que ajudar as pessoas a entender que a pessoa superdotada ou com outras habilidades, ela não necessariamente é excelente em tudo, né, e que esse desenvolvimento ele vai passar
por um desenvolvimento que vai envolver aspectos sociais, aspectos emocionais, além do estímulo ao talento específico que aquela criança tem. E aí, o Gifted, os 2 filmes abordam muito bem essa questão genética, né, essas dinâmicas intergeracionais, e os 2 filmes mostram aspectos, né, 2 formas de lidar com essa pressão familiar, que pode vir no sentido de tipo, a criança superdotada tem que seguir os passos dos pais da criança superdotada, os interesses da criança superdotada vai ser igual aos interesses dos pais superdotados. Então a gente vê esse fenômeno ocorrendo no Gifted, né? E até em 3 gerações, né? Da avó para a filha, da filha para a neta. E a gente vê esse fenômeno também ocorrendo no ficção americana, mas no sentido oposto, né? Então, numa família de médicos, com um pai, uma figura de um pai que não está mais presente, o pai é médico e o filho escolhe ir num outro sentido e se afastar possivelmente desse talento, né, natural que estava ali aquelas características genéticas daquele público, né, daquela família. Como você vê também como surgiu esse tema nas suas entrevistas? Esse tema surgiu nas suas entrevistas, a questão de seguir os passos dos pais ou das mães, e como isso também se traduziu na relação entre irmãos, que é um aspecto que é bastante explorado no ficção americana. Essa questão ela surgiu em algumas entrevistas, porém não em todas, pelo seguinte: várias dessas pessoas elas vieram, como eu relatei antes, de processos de identificação, digamos assim, precários. Por quê? Elas demoraram muito para terem consciência de que eram pessoas superdotadas. Aí, além de olhar para os filhos, as que tinham filhos, porque elas primeiro se interessaram em identificar os filhos, né? Quando identificaram os filhos como superdotados, elas começaram a se perguntar: tá, mas será que eu não sou também? Aí foram para o processo de identificação e realmente descobriram que eram. E aí vem o outro passo, que inclusive é uma coisa que alguns de nós, eu hoje fico me debatendo, eu tenho algumas hipóteses, mas eu consigo enxergar traços da superdotação, por exemplo, na minha sobrinha, mas eu não consigo enxergar quem que veio antes de mim e de onde teria vindo a superdotação explicitamente. Eu vejo algumas coisas isoladas no meu pai, na minha mãe, sobretudo num dos meus avós. E sim, quando a gente sabe quem é a pessoa, a família cria, né, os filhos com toda essa consciência de que é uma família superdotada, enfim, existe essa projeção, é inevitável, só que aí é uma coisa consciente. Quando não se sabe, não quer dizer que essa projeção não exista, pode ser uma coisa inconsciente. Eu vou tentar de novo dar o exemplo da minha família, porque deve acontecer em outras famílias também. Eu venho de uma família de pilotos de automobilismo, jogadores de futsal, jogadores de vôlei profissional. Olha. Eu não posso passar perto de uma bola que eu levo uma bolada. Eu sempre fui péssima em educação física. Eu tenho pavor, sendo filha de professor de educação física e sobrinha e prima, né? Então, muitas habilidades da minha família, de familiares meus, que, claro, eu não tenho como identificar se são altas habilidades ou não, mas há um destaque muito grande, são na questão de esportes, por exemplo. E por algum motivo eu me tornei cientista das ciências sociais aplicadas, enfim, ninguém na minha família seguiu esse caminho. Na linha de parentesco de primeiro grau, tanto por parte de pai, parte de mãe, eu fui a única pessoa que evoluiu para mestrado, doutorado, enfim. Sempre fui vista como aquela pessoa que estuda, mas acho que os meus primos, eles vão com a minha cara, eu gosto muito deles, eles gostam de mim também. Mas sim, a relação familiar, o que acontece? Essas dinâmicas, muitas vezes a gente vai crescendo e a gente, até por a pessoa superdotada, ela está focada naquele mundo dela, a gente acaba se isolando ou parece que a gente passa a impressão de que está se alienando de alguns problemas, algumas questões familiares, e na verdade a gente só está tentando, a gente está viajando dentro do nosso próprio mundo, dentro da nossa própria cabeça.
Então, eu já ouvi coisas, por exemplo, assim, que eu fui preservada de saber muitas coisas, porque eu sou muito sensível, enfim, e parecia que eu não me envolvia. E quando eu vi o Ficção Americana, e eu vi o Monk falando algumas coisas, e a própria questão, às vezes, que é da vida, assim, de se afastar, eu fui me afastar da família, digamos, geograficamente, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, mas a gente começa a observar melhor a dinâmica quando a gente se afasta. E aí tu começa a lembrar, assim, a relação... Eu tenho 2 irmãs, uma do primeiro casamento do meu pai, e a outra, mesmo pai, mesma mãe, e foi com essa que eu convivi mais, né? A gente se dá bem, mas a gente se fala de longe, assim. E sempre teve aquela coisa de... Por exemplo, assim, eu era a irmã com as notas mais altas e a minha irmã era a modelo que tirava foto, enfim, a mais bonita. Então, a gente não quis criar uma competição entre nós, mas as nossas características, elas geraram um ponto de tensão ali em algumas coisas, que hoje, graças a Deus, eu sinto que estão superados. Mas tem muito essa questão, assim, da família te olhar como alguém mais sensível, mais vulnerável, eventualmente eles quererem te proteger mais, ou às vezes te olharem como alguém distante. Então, quando o Monk relata, assim, até que ele não queria voltar para Boston, né? Porque isso fez reacender as lembranças do que ele conviveu na família, mesmo ele tendo sido feliz, e normalmente muitos de nós somos felizes, depois quando a gente faz um exame e começa a olhar, a gente pensa, assim, que teve pontos de tensão ali que a gente não tinha como analisar e conhecer na época, mas que eles ajudaram a construir quem a gente é. Então, nunca uma relação totalmente fácil. Na própria família ali da Mary, né? Se a gente for explorar a relação da Evelyn ali com os próprios filhos, né? A Diane, o próprio, né? O tio da Mary também não era uma relação fácil. Mesmo que os irmãos se amassem, eles tinham muitas diferenças entre si, de terem características muito positivas em coisas diferentes, né? Mesmo supostamente um dos irmãos é visto como o mais inteligente, enfim, mas e todo o lado de outras habilidades, outras características também se sobressai num outro irmão. Por exemplo, na relação do Monk ali, né, com a irmã que faleceu, eles se amavam, mas do jeito deles, né? E eles tiveram pontos de tensão sobre os quais eles nunca falaram. Aquela questão, por exemplo, assim, você sabia que o papai tinha amantes, enfim, parece que ele ficou um tempo alienado ali do que estava acontecendo. Então, não quer dizer que as famílias, as pessoas não se amem ali, ou não tenham tentado propiciar uma relação saudável, mas é que não tem como a relação não ser afetada, porque são pessoas muito diferentes dentro de uma mesma família. E mesmo que elas não queiram se sobressair, não queiram uma fazer mal para outra, ou aparentar que é melhor, digamos assim, a gente, pelo menos, e eu vejo isso em muitos superdotados, a gente tem muito exacerbado isso da autocrítica, e é uma coisa que aparece nos 2 filmes, que eu acho importante destacar, que é a questão, assim, a gente se pergunta todo dia se as pessoas nos amam. Por aquilo que a gente é, por aquilo onde a gente se sobressai. Meu pai era sempre muito orgulhoso, assim, eu fazia uns desenhos muito bons quando eu era muito pequena, ele ficava mostrando para os amigos, enfim, e a gente começa a pensar, as pessoas nos amam, não só familiares, mas amigos, né, por aquilo que nós realmente somos. E a gente, às vezes, não se permite isso porque o nosso grau de autocrítica é muito grande. Tem a hora no filme, no Ficção Americana, que o Cliff, né, o irmão do Monk, fala para ele: permita que as pessoas te amem do jeito que tu és. E a Mary, numa determinada cena, ela agora eu não lembro para quem que ela falou, mas ela fala assim, ela me amava antes de saber que eu era inteligente. Então é uma coisa que nos persegue. Eu vejo que isso nos persegue, né? E essa leitura também social, né, de que o inteligente, a interpretação de que você é inteligente vem antes de todas as outras, né? Então vem esse rótulo em vários contextos e você fala, cara, mas eu quero ser outra coisa, eu quero ser reconhecido por outras qualidades. Não que isso seja ruim, né? É bom. A gente mais que inteligência, né? Essa dor, né, desse indivíduo que é lido, é percebido como uma pessoa
ressentida, misântrica, talvez até seja mesmo, né? Mas que, na verdade, está sofrendo diante de uma sociedade que tem valores, ambições muito diferentes das suas, né? Eu tinha um colega, por exemplo, que tinha essa dificuldade enorme de conseguir se incluir ali nas rodinhas, de conversar com a gente, apesar dele querer. E a gente tinha, como crianças, enfim, essa visão dele de ele era muito inteligente, às vezes ele queria, ele sabia muito, e dele ser esnobado, mas não era, né? Dele querer se achar por saber demais, ou de estudar demais. E daí, depois de um tempo estudando com ele, a gente foi entendendo. Não sabia, né, com esse termo, altas habilidades, enfim, uma criança prodígio, essas coisas, mas a gente entendeu que ele era diferente, entre aspas, porque eu não gosto muito de ficar colocando as pessoas nessas caixinhas, mas que ele tinha um conhecimento e, enfim, ele tinha algo que era diferente da gente. E muitas pessoas se aproximavam dele, inclusive, mais para realmente extrair essa parte dele do que se interessar por ele, gostar dele do jeitinho que ele era, né? Mesmo que ele não fizesse as mesmas piadas que a gente, ou ele não gostasse das mesmas coisas que a gente, ele tinha interesses diferentes. E o que eu não vou acrescentar outra pergunta assim muito grande para não passar daqui do Face, mas de você sentir que as pessoas talvez chegassem perto de você ou tivessem interesse não de te conhecer por quem você é, mas mais por suas habilidades, enfim. Isso é uma coisa que te incomodava ou te incomoda muito, acontece menos? Você sentiu alguma diferença conforme o tempo foi passando de que as pessoas talvez tivessem mais conhecimento sobre altas habilidades ou que as pessoas ainda não sabem muito o que é? Sim, essa questão, por exemplo, da dúvida ou da gente até sentir que as pessoas só se aproximam da gente com algum interesse, isso infelizmente eu percebo até hoje. Eu não vejo acontecer tanto, ou talvez eu tenha desencanado um pouco disso, assim, eu não me preocupo tanto. Mas, principalmente, logo nos primeiros anos de colégio, eu tinha ali as amizades de confiança, que eram umas duas meninas, no caso, depois talvez um pouco mais, que eram sempre as mesmas, e que ficaram minhas amigas desde ali os primeiros anos do colégio. Tem uma que, inclusive, eu falo até hoje. E ali eu percebi, sim, que era uma amizade genuína. E isso apareceu nas entrevistas que as pessoas me relataram coisas ligadas a colégio, né, escola, onde elas se conectavam com algumas poucas pessoas, que elas sentiam que essa pessoa era uma pessoa de confiança para uma amizade, que não estavam ali só por interesse. Mas a grande maioria das relações, então não é que eu quisesse me isolar. Na verdade, eu gostava de ficar sozinha, pensando sozinha, isso é fato. Mas muitas vezes, por exemplo, quando tinha que se montar grupos com coleguinhas, enfim, a gente percebia que era muito mais fácil montar um grupo quando tinha uma gincana na escola. A ponto de que para a gincana era tudo maravilhoso, só que se a gente perdesse, eu não esqueço até hoje, se a gente perdesse, a equipe perdesse a gincana, a gente era rechaçada. Tipo, eu e uma colega, a gente foi muito criticadas, mas porque a equipe não ganhou, mas todo mundo se aproximou da gente por conta dessa equipe para a gincana. Depois, ao longo ali do ensino médio, eu lembro disso acontecer claramente, de colegas que eu queria estabelecer uma amizade, até eram vizinhas, assim, aquela coisa do interior, e eu lembro da pessoa só se aproximar na época de prova, de trabalho, enfim. Sofria muitas vezes um bullying velado até por outras coisas, aquela coisa assim, da adolescente que é desajeitada, óculos de fundo de garrafa, né, esteticamente, assim, eu não era muito preocupada com algumas coisas. Mas, sim, aí tu olhando para trás, tu começa a ver que as amizades mais genuínas, ou elas foram aquelas do começo lá, uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com uma pessoa que eu entrevistei também. A gente percebe que acaba se conectando com pessoas extremamente vulneráveis. Nessa escola que eu estudei, uma das meninas, que era uma das minhas melhores amigas que estava sempre comigo, era a menina mais pobre da turma. A menina com menos recursos. E ainda era uma menina que era estrábica. Então, isso acontece assim, da gente acabar se conectando com pessoas que têm alguma vulnerabilidade também, que talvez por algum motivo elas se sentiam isoladas, excluídas. Então, foi uma coisa que aconteceu, surgiu nas entrevistas que eu fiz. Mulheres, né? Mulheres, homens, pessoas não binárias, enfim, pessoas negras,
A gente acaba vendo, por exemplo, uma pessoa LGBT, a gente vê que tem fatores intervenientes assim na experiência da superdotação e do acesso aos recursos. Infelizmente, acaba sendo mais complicado ainda. As pessoas muitas vezes nos interpretam como frios, distantes, arrogantes, enfim, mas muitos de nós temos uma hiperempatia, a ponto de ser algo exacerbado, uma empatia emocional, da gente se preocupar muito com as pessoas, com os problemas da humanidade, da gente chorar, ficar mal com a questão das guerras, com a questão de animais abandonados, enfim. Se a gente não desenvolve um arcabouço de saúde mental para tentar refinar isso, sim, a vida ela fica muito pesada. Então, essa questão que por um lado ela nos facilita para um olhar, por exemplo, para pessoas que trabalham com diversidade e inclusão, a gente tem um olhar muito amplo, a gente sempre se preocupa com os detalhes de incluir todo mundo, porque a gente tem essa empatia elevada. Mas se ela é elevada demais, ela pode gerar um sofrimento muito alto, da gente não conseguir resolver as próprias questões. E isso tem a ver com a questão do perfeccionismo também, que a hiperempatia quanto o perfeccionismo, eles são um excesso de preocupação em a gente ser bom e a gente ajudar os outros e a gente se mostrar bom. Se a gente não faz um filtro, a gente acaba se envolvendo com tudo e mais um pouco e a gente se sobrecarga, não só emocionalmente, mas intelectualmente. A gente acaba abraçando tarefas que não são para nós. A gente tem uma propensão maior a entrar em burnout, por exemplo, né? Porque se fala bastante em burnout hoje, no pós-pandemia, as questões de saúde mental ficaram mais escancaradas e com razão. Mas o burnout de pessoas neurodivergentes, ele tem uma série de peculiaridades. E aí, se for para um debate interseccional, por exemplo, ó, o burnout da pessoa neurodivergente, negra, ou de classe social mais baixa, ou periférica, que ela tem que se deslocar para trabalhar, enfim, ou não consegue emprego, está fora do mercado de trabalho. A gente vai entrar numa seara assim, que é uma dor muito profunda, tá? Eu tenho na missão do Instituto poder, né, quebrar os estigmas e estereótipos em relação à diversidade, as diferentes dimensões da diversidade, porque eu realmente acredito e a pesquisa científica tem mostrado, uma atrás da outra, que a diversidade ela é boa para as organizações. Uma das minhas indicações de hoje é um filme que marcou muito minha infância, que chama Prova de Fogo, Uma História de Vida. E nesse filme, a gente tem a história da Aquila, que é feita pela Keke Palmer, e ela tem apenas 11 anos e descobre essa grande habilidade dela com as palavras. Um dos professores dela da escola começa a treinar ela para participar de um concurso de soletração, também tem questões em relação à mãe dela, né, que não apoia muito. E esse filme é de 2006, então tinha 6 aninhos. E na época tinha vários concursos de soletração na minha escola também, enfim. E eu me achava a Keke Palmer. E a minha segunda indicação é a série Jovem Sheldon, ou Young Sheldon, que é como ela é mais conhecida. E é uma série derivada de The Big Bang Theory, que conta a história de um grupo de amigos que são super inteligentes e estudados. É uma série de comédia, extremamente reconhecida pelo mundo inteiro. E um desses amigos desse grupo é o Sheldon Cooper, né, que é esse personagem que todo mundo conhece. Ele tem essa personalidade peculiar e ele acabou ganhando um enredo próprio e fizeram esse spin-off. E a série se passa quando ele é bem, bem jovem mesmo. Ele tem 9 anos de idade e também conta um pouco dessas questões que a gente falou hoje, né? De tentar se encaixar com família, amigos e outras pessoas ao redor. Bom, então eu vou puxar e vamos acabar com as dicas de ouro da Cristine. Primeiramente, né, a minha primeira dica é o livro da Cristine, A Diversidade Invisível, que é realmente um livro muito bom e explora vários aspectos e mostra, eu acho que esse livro, eu acho que ele mostra muito, com muita habilidade como a gente ainda fala muito pouco sobre o assunto, pesquisa muito pouco sobre o assunto, e todas as vantagens de se pensar essa inclusão da pessoa com alta habilidade, superdotação, no mercado de trabalho, não necessariamente de uma empresa, né? Mas
no mercado de trabalho, empreendendo, né, numa posição de liderança, né, então, nas organizações em geral, né. A minha segunda dica é um filme que eu vi quando eu era criança, lá da década de 90, que eu acho lindíssimo, que é o Lances Inocentes, filme de sessão da tarde, de um garotinho de 8 anos que começa a jogar xadrez. Eu vi esse filme quando eu era criança, eu comecei a jogar xadrez porque eu gostei muito do filme, né? Então, sou horrível, sou péssimo jogador de xadrez, tá, gente? Para você ser um bom jogador de xadrez, você tem que ter uma habilidade visual espacial muito, muito boa e não está nas minhas competências principais. E eu queria também fazer também uma dica uma dica que também é anticonvencional, que as pessoas provavelmente não vão associar com altas habilidades, que é a série Eu Nunca, da Netflix, que é uma série de comédia muito divertida, que mostra a infância da escritora, roteirista Mindy Kaling, que até trabalhou no The Office, né, que foi uma das atrizes da série The Office, e é uma série muito interessante, muito bonita, e eu queria especificamente falar da 4ª temporada, porque a 4ª temporada ela fala de um momento muito marcante na vida da pessoa com altas habilidades, que é essa chegada na vida adulta. No ambiente escolar, apesar, né, das questões que a gente trouxe aqui, abordou aqui, a criança com alta habilidade, ela é a estrela, né? Ela é a criança que, tipo, todos os adultos, todo mundo valoriza, todo mundo reconhece, porque ela tem inteligência, ela se dá bem, muitas, né, nem todas, né? Algumas não vão se dar bem no contexto escolar, mas muitas vão se dar bem no contexto escolar, e aí vão ser essa estrela, e aí você chega nessa transição para a faculdade. Então, a 4ª temporada é o momento em que ela começa a fazer entrevistas para ser selecionada nas melhores faculdades do país, porque afinal ela era a melhor aluna da escola, né? E aí você encontra pessoas que simplesmente não gostam de você, né? Pessoas que que não vão te entender, né? Então, essa experiência de você ter feito uma carreira acadêmica, especialmente quando você é uma pessoa que tem essa facilidade com o contexto acadêmico, uma pessoa com altas habilidades tem essa facilidade com o contexto acadêmico, você chegar nas entrevistas de emprego, nas entrevistas de universidade, você ser rejeitado é um golpe muito duro. E a série, ela trabalha isso muito bem. Eu achei muito, muito bonito como ela trabalha. É uma série, continua sendo uma série de humor, mas ela mostra como pode ser um processo doloroso e que também ele é invisibilizado, né? É um processo que a gente não reconhece, e às vezes a gente tem uma pessoa com alta habilidade que tem uma aceleração, essa criança chega no momento na faculdade, e aí tem uma oportunidade de começar a trabalhar, e você fala, nossa, essa pessoa vai voar. Daqui a um ano essa pessoa vai ser diretor, CEO da empresa, e a pessoa se confronta à sociedade, que não vai estar lá pronta para dar um prêmio, um tapinha, uma medalha naquela pessoa, e que a pessoa vai, às vezes, encontrar pessoas que não entendem ela, que não valorizam a jornada dela, e isso é um golpe no ego, né? E eu acho que a série trabalhou isso muito bem. Então, se vocês tiverem oportunidade, é uma série... Poucas séries acabam bem, no sentido, né, de muitas séries com muitas temporadas, a qualidade vai piorando. Eu achei que essa série, ela abriu e fechou, ela não vai ter 5ª temporada, ela acabou mesmo, ela fechou de uma forma realmente brilhante, e que eu acho que trouxe uma sensibilidade e uma visibilidade para esse tema. Eu gostei bastante das sugestões. Eu confesso, assim, que eu não sou uma grande... O meu hiperfoco, ele não tá em filmes, então, às vezes, eu acabo tendo poucas sugestões. E o Estrelas Além do Tempo,
que eu tinha comentado antes, realmente eu gostei muito desse filme, eu gosto muito desse filme, e eu gosto bastante porque, além da questão da superdotação, ela está implícita ali, o contexto social da discriminação racial, mas também a questão de gênero envolvida, do quanto se tem ou não rede de apoio para a expressão dos talentos, daquelas mulheres ali adultas, né? Quem da família incentivou que elas continuassem naquela jornada, como que elas conseguiam suporte, porque tem, por exemplo, no feminino tem a questão, por exemplo, que eu não experimentei, né? Mas a questão da maternidade, a questão do afastamento do mercado de trabalho, a questão de muitas vezes não poder se dedicar aos interesses por N questões, né? Então a mulher superdotada ela se vê atravessada por muita coisa. Cristine, mais uma vez, muito obrigado por participar desse episódio com a gente, cheio de conhecimento, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Hoje a gente abordou o tema altas habilidades, e se você ouvinte quiser nos acompanhar nas redes, nos siga em nosso perfil no Instagram, @diversiartepodcast. E se preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenck e @edu.estelita, com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.